nessa casa. Então vamos poder estar com vocês mais uma vez. Louvo a Deus pela oportunidade de pregar a palavra dele, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo convite, pastor Luciano, pastor João, e toda a igreja. Bom, se coloque de pé. Eu tenho uma mensagem que Deus colocou no meu coração para mim aqui, que se encontra em Mateus capítulo de número 15, versículo de número 21. Mateus capítulo 15, versículo de número 21. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja adorado aqui nessa casa. Eu estou feliz. Eu senti a presença de Deus neste lugar. Porque Deus é fiel. Mateus capítulo 15, verso 21 nos ensina assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, curva a cabeça. Soberano Deus eterno, Pai, faço menção e oração ao Senhor, para que o Senhor me use para falar comigo enquanto igreja, enquanto eu diminuo o Senhor cresça. Os meus lábios, Pai amado, unge os nossos ouvidos, para que a tua palavra, Senhor, não seja distorcida uma vírgula sequer pelo nosso língua, para que nós podemos compreender a tua palavra e a encontre repouso e lugar no nosso coração. Junto a ela, Pai, nos encha do teu Espírito Santo cada vez mais, para que possamos não só ouvir, mas viver a tua palavra. E enquanto eu ministro, o Senhor tem liberdade com o teu Espírito Santo de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, de nos libertar, de nos curar, de nos renovar, de fazer aquilo que é apraz, e nos dar, Senhor, em nome de Jesus, o direito de sentir mais uma vez a tua santa presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Posso estar adorando este Deus maravilhoso. Culto de libertação. Antigamente, culto de libertação deveria as pessoas ficarem possessas nesse primeiro. Os homens se separavam, se consagravam e buscavam esse tipo de movimento e manifestação. Eles até clamavam para que se manifestasse se existia algum mal em nosso meio. E as pessoas, algumas delas possessas, se contorcendo, passavam por um momento de libertação chamado da época, que era a imposição de mãos e a repreensão do mal da vida daquela pessoa. Só que o tempo passou e percebemos que a oração, ela nada mais faz do que repreender o mal, mas não liberta. E quando nós entendemos pela palavra que a verdade é que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E a gente entende também que bem no mesmo capítulo vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só
No versículo 32 ele fala que a verdade é que liberta. E no 36 fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entenda que o texto que nós lemos, se a gente ler passar, a gente vai perceber que Jesus libertou uma menina de um espírito maligno. Se alguém ler mais devagar um pouco, vai entender que a mãe dela também foi abençoada. Só que a obra que eu quero trazer aqui, que Deus fez, é muito maior do que nós conseguimos ler. Entenda uma coisa: para haver libertação, tem que haver um aprisionamento, uma prisão, tem que haver algo que o prende. Entenda que tem muita gente pensando que é livre. Tem gente que bebe a sua cerveja, que fuma o seu cigarro e pensa que é livre, que está exercendo o seu livre-arbítrio, até o dia que ela resolve parar. Aí ela vê o quão profundo ela está presa naquele vício. E é fácil falar desse vício que a gente vê, só que tem outros vícios que nos prende, rouba o que nós temos de mais valor nessa terra, em questão de vida aqui, que se chama tempo. O que tem gente presa nisso aqui não está escrito. Teve alguns que deixou de vir na igreja por causa disso aqui. Teve gente que deixou de fazer coisas importantes por causa de estar preso aqui, entretenimento fácil, dentro de casa. Pessoas com dificuldade de comunicação, elas estão presas. Por quê? Porque elas não precisam se comunicar na frente. Tem pessoas que têm uma facilidade de escrever um texto gigante através do WhatsApp, mas quando está frente a frente, não consegue discernir ou falar poucas palavras. Por quê? Estão presas. E não se engane, precisa de libertação. Eu vi uma estatística agora, há pouco tempo, que 43% dos evangélicos estão viciados no tigrinho. Eu me escandalizei com isso. Como pode alguém confiar numa jogatina? Como pode alguém chegar e adorar uma ceia, mas na hora de pagar as contas, na hora, como pode confiar num aplicativo que é manipulado e que por trás dele tem uma legião trabalhando ali? Na minha igreja, foi um rapaz que trabalhou comigo há pouco tempo e me pediu ajuda, porque ele tinha acabado com a sua quinzena de R$ 1.400 nesse jogo. Você entende isso? E qual que é o problema? O problema é que eu não sou viciado. O problema é que não parece prisão. O problema é que se não parece prisão, eu não preciso ser liberto. Porque parece que eu tenho domínio. Tem coisas que te dominam, te enganam tanto que parece que você que está dominando. Tem coisa que já pôs uma coleira em nós, movimenta nós para onde que Ele quer, e parece que nós que somos o mundo. Então o perigo é grande de você pensar, ou eu, que não precisa de um libertador. Entenda isso. A história começa. Entenda que Jesus veio fazer discípulo. Fala para o outro lado: Jesus veio fazer discípulo. Fala para ele: Jesus veio fazer discípulo. Discípulo é aquele que segue os caminhos, que aprende. Então não dava para fazer discípulo trancado numa região chamada Jerusalém. Era necessário ir aonde a igreja da época não ia, que era um lugar que para eles era pecado pisar, era pecado conversar com as pessoas de lá, que é ensinou. Jesus estava rompendo o limite do céu desse. Por quê? Porque existe uma prisão que não é física, ela é mental. Existe um aprisionamento que não vai ser físico, vai ser mental.
eu não posso ir lá. Se eu for, Deus vai me amaldiçoar. Então, a libertação não se tratava só de uma mãe clamando. Tinha 12 ali que precisavam ser libertos. Conheceram um Deus que veio para salvar, não para condenar. Conheceram um Deus que quem clama a Ele tem resposta dele. Que quem busca Ele tem resposta dele. Cantará abaixo, falará nada. Eu não sei se você está entendendo, mas tem pessoas que precisam se libertar de achar que Deus só está dentro do templo. E aí a gente só quer adorar aqui, não. Pode adorar na tua casa, Ele está lá. Pode adorar no teu trabalho, Ele está lá. Aonde você colocar a planta dos pés, por mais um lugar você achar, Deus não está aqui. Não, Ele não está ali, mas Ele está contigo. E ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, tu não precisa temer como o Senhor tem. Ainda que o momento não seja o dos melhores, Deus fala, não precisa temer. E por que Deus permite às vezes? Porque Deus quer libertar. Me libertar do quê? Do medo. Tem gente que Deus já deu até mensagem, mas não pega medo. Tem gente que era para estar cantando, mas não canta medo. Tem gente que era para estar evangelizando, mas não evangeliza medo. Deus está acabando com o medo que tinha de Tiro e de Sidom. Deus está levando pelo caminho de Tiro e de Sidom para falar: eu liberto Israel, mas eu liberto Sidom. Eu liberto Israel, mas eu liberto o Egito. Porque eu sou o libertador. Então, olha a mensagem. Ele está indo em Tiro e Sidom. Os discípulos estão incomodados. Ele não queria estar ali. Porque é bom que ele quer, pastor. Eu estava cantando, se eu não tenho mais. Por quê? Porque a música que eu estava louvando aqui agora. Se eu sou pobre ou se eu sou rico,
Eu preciso ser interno para mover a adoração. A adoração em volta de Jericó cai barreiras, cai muro. A adoração pegada aqui faz com que o exército inimigo brigue um com o outro. E quando o pessoal chega, já está tudo acabado com o ouvido. Aleluia, é adoração. E a gente precisa entender que a maior adoração, ou as maiores adorações que a gente lê aqui, foram em momentos de extrema luta, extrema crise. Imagina uma mulher cananeia, ela é rejeitada por um judeu simples, comum, um camponês. Se a mulher cananeia conversar com um camponês que é judeu, ele não responde. Ela era rejeitada. Eles também rejeitavam Deus. De uma guerra. O que fez uma mulher quebrar essa barreira? O que fez uma mulher ultrapassar esse limite? O que fez uma mulher romper essa prisão? Aleluia! Essa prisão que a nossa ignorância coloca, a nossa ideologia coloca. O que fez essa mulher? Não está aqui em Mateus, mas está em Marcos. E Marcos capítulo 7 vai estar dizendo que ela ouviu falar de Jesus. E ela falou: esse judeu é diferente. Esse judeu não vai me rejeitar. Esse judeu, ele é da promessa. Parece que é alguém que não faz parte, mas conhece a promessa. Por quê? Porque ela grita: Jesus, filho de Davi. Chamar filho de Davi para quem tem promessa. E se quem nós não tem promessa, tem gente fora dentro. Aleluia. Se quem está aqui no crê, tem gente lá fora que vai crer. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Aleluia. Então ouvir a palavra é simples. A mulher chegou e começou a clamar. Aí Jesus, na primeira vez, ele ignora. Jesus está mostrando que quem crê, quem tem fé, quem é liberto, tem perseverança. Não desiste de primeira. Não arruma justificativa para voltar numa vida antiga e fracassada. Não. Ela insiste. Só que ela ouve aqui, para mim, um segredo muito forte. Que Jesus fala assim: eu não ouvi senão as ovelhas perdidas. Ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas que estão perdidas, mas estão na casa. Eles não saíram de casa, mas estão perdidas. Foi isso que Jesus falou: eu vim atrás das ovelhas perdidas. Aí eu fui tentar uma ovelha que não era perdida no meio do povo. Aleluia. Eu fui tentar achar uma ovelha dentro da casa de Israel que não estava perdida, perdida até no meio do entendimento da palavra, vivia de aparência para ter aplauso dos homens. Essa era a igreja daqueles dias. E aqueles que eram para divulgar esse Deus que fez uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele retorna por causa das ovelhas perdidas. E deixa eu te falar algo aqui. Deixa eu te cuidar algo aqui. Em Mateus 10, quando ele emite os 70, ele envia os 70, tem gente que pega o texto, arranca ele fora e diz, e tem escrito assim: essa parte todo mundo sabe. De graça a Deus, de graça a Deus, de graça. Está com medo, irmão? Está certo? De graça a Deus, de graça. Dai. E aí eles usam isso para quem vai pregar. Por causa que hoje tem gente que cobra, tem gente que estipula valor, tem gente que acha errado cobrar, tem gente que acha certo, mas vai achar errado estipular valor. Para mim pouco importa o que as pessoas pensam. Tá? Então respeito todos os pensamentos. Só não tem uma base fraca, que é esse texto. Esse texto não é uma mensagem. Porque a mensagem desse texto, Jesus falou: eis que vos envio as ovelhas perdidas de meu Pai. E vocês vão procurar
curaram enfermos, expulsaram demônios. De graça deu, de graça recebeu, de graça dá. Amém? De graça recebeu. O que? É um dom. Porque não tem dinheiro que compra para me curar enfermo. Não tem dinheiro que compra para me expulsar demônio. Isso é dom. Isso é graça. Isso é favor não merecido. Agora, para me ter um pouquinho de conhecimento que eu tenho, só uma Bíblia minha eu paguei R$500. Só um curso meu que eu fiz, R$1.500. Só uma coletânea que eu sou inteira, R$1.500. Um dia eu estava com uma Bíblia, não é essa aqui não, eu paguei R$500 dela. Eu estava lá e alguém falou assim: nossa, que cara, pastor, R$500. Quando ela pegou o telefone, ela vai fora. A minha Bíblia é cara. A minha Bíblia me ajudou a ter conhecimento. A minha Bíblia me ajudou a ter o Espírito Santo. A minha Bíblia me ajudou a cantar jovem da prostituição. A minha Bíblia me ajudou. O que você está falando que eu não vou fazer? Entenda isso. Precisa libertar. Vai além do que os seus olhos veem. Toda vez que eu ensino os meninos, quando você estiver lendo, faz uma oração: Senhor, me mostra aquilo que meus olhos não podem ver. O Jesus falou assim: ó, eu estou vindo às ovelhas perdidas. Fala um que ele não pegou. Parece que o único que está achado ali é o João Batista. É o único que eu vejo que Jesus não repreende. Todos os outros, Jesus trabalha na libertação deles, na cura e na restauração. Todos os outros. Então, olha, Jesus estava falando: peraí, se eu estou dentro dos 12, e depois eu vejo perdido, eu estava perdido. Eu estava perdido. Ele veio para mim. Essa mulher está perdida, ela não sabe o que faz. Olha que Jesus está entrando na mente deles, não diretamente, mas indiretamente. Ele fala para a mulher: eu vim para a ovelha perdida. As ovelhas dele que estavam atrás dele, que estavam sendo encontradas, falam: eu estava perdido. Ele veio para mim. Eu estava perdido. Ele veio por causa de mim. Aleluia. Você está entendendo? Por que ele está aqui hoje? Eu gosto. Porque cada um de nós aqui, não adianta, irmão, nós estávamos perdidos. Olha se não tiver onde ele está. Nós estávamos perdidos. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós somos encontrados. Estamos trazendo de volta ao aprisco dele. Só quem quer assim, levanta a mão para cima e adora esse Deus. Só que ele usou a expressão casa de Israel. E a mulher sabia que existia essa rixa entre eles. Mas o que Deus quer de mim, que você vai além do seu orgulho, que você vai além daquilo que é tecnicamente moral viver. Porque tem gente que vai fazer algo parado, parece que perdoar hoje, irmão. A gente não perdoa alguém que ofendeu, a gente é trouxa. Tem algumas pessoas crentes falando que não vai ser aceito. Mas sendo o quê, irmão? Mas depois de tudo que tudo, a mulher errada, não vai ter, irmão. Para mim, difícil é eu chegar diante de Jesus e ele falar para mim que eu não conheço. O resto eu dou conta. Mas o resto é que passa eu dou conta. O difícil é eu chegar diante dele e falar que eu não conheço. Mas a que passa eu dou conta. O difícil é eu pegar um texto lá em Juízes e ver eu escrito acerca de uma pessoa que era cheia de inscrição e o inscrição dele não percebeu. Isso que é difícil. Aí a mulher venceu a si mesma, venceu o orgulho, venceu a tradição, venceu tudo. E o que ela fez? Chegou até ele e o adorou. Isso é sério. Tem gente que participou de uma campanha, ainda faz mais ou menos. Porque enquanto ela na campanha aqui orando, está pondo o demônio lá dentro da casa dela. Ela saiu das novelas morais, viu uma novela. Está entendendo? E quer culpar a igreja de novo a libertação. Mas a gente tira o mal aqui, quando chega em casa, coloca no outro, ele vai pior, sempre vem de novo. Posso ver? E quer culpar a igreja. Deus está vendo, irmão. Deus está vendo o pastor Jesuá, para Deus liberta. Deus está vendo. Deus está vendo o pastor
Ela esmagou a tradição dela. Ela esmagou as palavras a princípio negativas, a rejeição do próprio Jesus. E se prostrou e adorou. O que você enfrentou para estar adorando aqui hoje? O que você teve que esmagar para estar aqui hoje? Que essência saiu? Você está aqui hoje. O que você renunciou para estar aqui hoje? E ela olhou e falou assim: ó, socorre. Socorro. Aí parece que resolveu. Ela já chegou no ápice, parece. Aí já ignorou tudo que tinha para ignorar. Aí Jesus volta e fala para o Paulo: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorros. Você acha que era a mulher que Jesus estava provando? Ou eram os 12 orgulhosos que estavam sendo transformados por ele? Você acha que era a mulher que ele já sabia que ela não ia desistir enquanto não saísse a pessoa, porque Jesus era o suficiente? Ou eram os 12 que sabiam que queria que dispensasse ela, que despedisse ela com o seu problema, com a sua dor, com a sua enfermidade, com as suas mágoas? Quem que estava precisando passar por ali? Era a mulher que Jesus falou assim: ó, eu tenho o pão para os filhos, mas os filhos estão negando o pão, os filhos não querem comer o pão, os filhos não querem se alimentar do pão, porque eu estou dando pão para os filhos e os filhos estão vivendo do jeito que eles querem. Olha aí. Não é bom tirar dos filhos, ao nível, e dar para os cachorrinhos. Cananéia é de Cana. Cana foi amaldiçoado por Noé. Geração dele foi amaldiçoado porque ele respeitou o próprio pai. Aleluia. E o Cana, Essa é a motivação. E tem gente que para. Aí tem que Jesus tem que ir para ensinar os seus discípulos que o segredo não está em desistir. Ainda que até Jesus disse não. Aleluia. olha como é que ela confronta o meu Cristo. Olha a humildade que devia ter nos filhos de Deus. Os filhos de Deus devem ser mais humildes, principalmente o nosso Jesus. Principalmente com o nosso Jesus. Acho que Jesus não fala comigo, eu não vou. Não sei o que, eu não vou. Não cansa, não amadurece. Não dá para entender que o paraíso não é aqui. Não dá para entender que aqui nós vamos sofrer aflição. Um dia nós rimos, um dia nós choramos. Não dá para entender, oh glória, que o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui é assim, mas ele preparou um lugar que não tem choro. Eu nem entendo por quê, porque ele é a própria luz, não vai ter luz. Aleluia. Aí a mulher fala assim: ah, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Eu sou de uma geração que quer chamar Jesus de você. Eu sou de uma geração que faz música só você, você, você. Eu não tenho coragem de chamar meu pai de você. Quando minha mãe era viva, eu nunca chamava de você. Era senhora, senhor. E senhora e senhor, depois que eu aprendi, não é só uma questão de idade. Tem uns velhinhos que nem eu de cabeça branca, que alguém fala Senhor, não Senhor, não Senhor, está no céu. Nem sabe que Senhor é palavra para a autoridade. Tinha um filho do meu patrão, ele chegou e chamou de Senhor, o Senhor precisa de algo. Porque é respeito à autoridade. A
autoridade constituída chamada do Senhor. Um juiz aqui na terra é excelentíssimo. Aí eu venho diante do meu Jesus, o meu libertador, criador de todas as coisas foram feitas e criadas por Ele, para Ele. Eu vou chamar Ele, vou colocar Ele no mesmo patamar que eu e você. Está entendendo? A mulher fala: peraí, o cachorrinho tem um Senhor, aleluia, que cuida dele. Agora, a questão não é esse diabo. Eu queria além. Imagina você, discípulo de Jesus, que tinha mandado despedir ela. Tinha acabado de falar assim: Jesus, não atende ela não. Ela não merece. Ela está gritando aí, ó. Atrás de nós, está perturbando nós. Jesus não despediu ela. Jesus foi duro. E mesmo assim, ela permaneceu. Aí ela permanece. Eu fico pensando nos 12, imaginando os 12. Imaginando o que a mulher fala. Parece que não é ela que está sendo abençoada, parece que é ele que está sendo quebrado, que está sendo atingido por uma palavra que jamais imaginaria uma mulher dizer, porque eles não ouviram essa palavra. Eles não se dobrariam dessa forma. Não se dobraram. Quando Jesus liberta é pleno. Você viu só a menina? Deu para entender que não foi só a menina? Aleluia. Deu para entender que tem muita coisa que prende nós. Tem muita coisa que está cercando a nossa mente, nosso entendimento. Tem muita coisa que está encurralando nós. Mas esta noite está juntando um monte de palavras que você já ouviu. E está começando a derrubar grilhões, quebrar cadeias. Aleluia. Eu gosto do Senhor. Mulher, grande é a tua fé. Ouvir isso de Jesus não foi fácil. Aquela mulher sabe que não foi fácil ouvir isso de Jesus. Aquela mulher sabe que ela teve que viver para ouvir isso de Jesus. Aquela mulher sabe que ela teve que renunciar para ouvir isso de Jesus. Aleluia. Não dá para ouvir grande é a sua fé sem sacrificar nada. Não dá para ouvir grande a sua fé sem entregar nada. Aleluia. Não dá para ouvir grande a sua fé sem você mostrar e provar verdadeiramente que tem fé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você está entendendo? Você quer ouvir de Jesus falando acerca de você? Que grande é a tua fé. Aleluia. Então comece a se dobrar cada vez mais. Comece a buscar cada vez mais. Comece a fazer cada vez mais. No Salmo 37, se não me engano, verso 5, vai dizer: deleita-te no Senhor e Ele cumprirá o desejo do teu coração. A palavra, aleluia, ela não passa. Os céus e a terra passam, mas a palavra não passa. Davi escreve algo que ele viveu com Deus. O tempo passa, Jesus chega, e uma mulher parece que entende isso. Deleita-te no Senhor. A minha alegria é o Senhor. Está doendo, a minha alegria é no Senhor. A enfermidade chegou, a minha alegria é no Senhor. As coisas estão complicadas dentro de casa, a minha alegria é no Senhor. O casamento não vai bem, a minha alegria é o Senhor. Os meus filhos estão dando muito trabalho, a minha alegria é no Senhor. Vai deleitando, vai tendo alegria, vai deleitando. Vai ter que você vai ouvir do Senhor o seguinte: seja feito para contigo como tu. Aleluia. Deseja. Ela não chegou lá e pôs a mão na filha dela e expulsou em nome de Jesus, não. A Bíblia fala: desde aquela hora sua filha ficou
sai daí. Vou embora na casa da igreja. Você entendeu o nível que a gente está? Está para entender o nível? Não, só vou voltar. Falou certo aí, mas você está falando sobre não. O senhor está falando sobre não, o senhor mora dentro da igreja. O senhor não pega 5 minutos após a janela para o mundo. E falou, por isso, aí eu nunca vi gente boa buscar Deus. Eu já vi gente boa que está na presença de Deus sair por causa do orgulho. Tá? O único que tinha um passado glorioso, que hoje está na presença de Deus, é Satanás. O resto fez o inverso. Aleluia. Tudo tinha um passado bagunçado. Tudo tinha um passado terrível. Aleluia. E hoje Deus transformou. Então não tem problema com o passado. Aleluia. Deus não tem problema não. Deus quer saber se há adoração. Se há música. Aleluia. Não importa onde é que você chegou. Você chegou para adorar? Você chegou para buscar? Então se coloque de pé. Aleluia. Eu quero ouvir de Jesus. Grande é a tua fé. Seja feito como tu desejas. Aleluia. Eu não sei como é que ela chegou naquele encontro. Ela chegou tudo destruída. Ela chegou com um problema sério dentro de casa. Mas Jesus liberou uma palavra. Jesus fala que seja feito contigo como tu deseja. Ela foi pedir uma libertação da sua filha. Aleluia. Ela chega em casa. Só Marcos que vai escrever. Ela chega em casa. A filha está sã, deitada. O lar que era atormentado pelo demônio, agora tinha paz naquela casa. Aquela casa tinha paz depois do encontro com Jesus. O segredo é ter um encontro com Jesus. O segredo é se render diante de Jesus. O segredo é adorar Jesus Cristo. O segredo é você se entregar a Ele. Eu glória a Deus. Deus quer quebrar grilhões, cadeias. Deus quer libertar pessoas, curar famílias, curar casas. Aleluia. Deus quer ver o seu povo adorando. Está doendo, mas está prostrado. Está doendo, mas está socorro em Deus. Ainda acredita que só Deus pode curar. Ainda acredita que só Deus pode libertar. Ainda acredita que só Deus pode fazer. Aleluia. Eu quero orar por você, irmão. Eu quero orar por você. E essa palavra é no seu coração. Se você quiser sair do seu lugar ali, eu quero orar por você. Você que queria pegar e não pega. Você queria cantar e não canta. Você se liberta. Não é de demônio, não. Você que queria fazer algo e não consegue fazer. Posso orar, irmãos? Amém? A diferença. A mulher me olhou, você quer nos ouvir pensar. A mulher não olhou, não, mas eu quero falar da filha dela. Até que eu não tenho que mercar, tá, irmão? Eu vou falar porque eu era assim também, eu tinha vergonha. Aí um dia eu estava todo quebrado, eu fui numa igreja lá no centro. Fui na igreja lá, eu estava tão caído de oração, eu estava numa crise. A única coisa que eu não queria era abandonar Jesus. Só isso. Eu não prestei atenção. O rapaz falou assim: eu quero orar pelos úteros. Eu levantei e fui na frente, irmão. Eu estava com tanta sede de Deus, a gente falou: você vai, você tem muito não. Pode parar. Mas era sede que eu estava, eu queria que alguém orasse, eu queria que alguém falasse. Eu queria
Deus já vai te mostrar pegando